E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 4, do capítulo 3. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua na perspectiva de Ainz. Depois que a poeira baixou, a sombra do Senhor Marcial, com a clava na mão, apareceu. Um grande grito subiu da arena. Foi uma arte marcial. Ainda assim, isso é muito emocionante. Ele podia claramente ouvir Jerkniv gritando seu apoio, em meio aos aplausos ensurdecedores. Pegue ele, ele está bem aí, e outros gritos infantis. Ainz não pôde deixar de rir, quando ouviu esses gritos de Jerkniv, que eram completamente diferentes do habitual. Ele não poderia imaginá-lo agindo assim, de todas as vezes que o espionou, na cidade imperial. Ele é um sujeito inesperadamente interessante. A opinião de Ainz sobre Jerkniv subiu rapidamente. No começo acreditava que ele era um homem perfeito, com o ar de um imperador. No entanto, agora que viu como ele estava apaixonado sobre o jogo, ele sentiu que poderia se dar bem melhor com ele. O coração de Ainz se encheu de uma sensação de proximidade. Então, Ainz voltou sua atenção para o Senhor Marcial. O Senhor Marcial apontava aquela gigantesca clava para ele, sugerindo que seria interceptado se chegasse perto, e que seria perseguido se recuasse. Era uma postura bem adequada para prender seus oponentes. Era uma postura defensiva, que fazia uso total do comprimento de sua arma, praticamente transformando-a em um escudo. Com toda a honestidade, Ainz não tinha ideia de como quebrar essa postura. Isso pode ser problemático. Parece que ser incapaz de usar magia contra um adversário blindado é bastante difícil. Bem, eu sou um Magic Caster, afinal, sendo esse o caso, havia apenas uma coisa que ele poderia fazer. Ainz falou: bem, você não vem, ou você vai se esconder como uma tartaruga. Gojin falou: Vossa Majestade, eu não vou baixar minha guarda. Mesmo que as regras o impeçam de usar magia, o fato de você ter desviado daquele golpe não pode ser ignorado. Ainz falou: então, você quer que eu tome a ofensiva. Nesse caso, você se importaria em mudar essa clava de lado. É meio que no caminho, e torna difícil atacar. O Senhor Marcial não respondeu. Seu olhar aguçado permaneceu afixado em Ainz, através das fendas da viseira de seu elmo. Ainz falou: bem, então, nesse caso, permita-me. Ainz bateu selvagemente o cajado na ponta da clava. A clava bateu com força no chão quando o Senhor Marcial grunhiu. O impacto deveria ter sido transmitido para as mãos do Senhor Marcial, e as entorpecido. Em contraste, Ainz não tinha funções biológicas para tais coisas. Em um instante, Ainz fez sua investida, dentro do alcance do Senhor Marcial. Ainz enviou um comando mental para seu cajado, e chamas subiram. Dito isso, essas chamas ondulantes significavam simplesmente uma camada de fogo que cercava o cajado. As chamas não constituíam um ataque próprio. No entanto, Ainz sentiu a atenção do Senhor Marcial, indo em direção ao cajado. Correto. Vocês, Trolls, têm poderes regenerativos. Assim, é perfeitamente racional ter em mente as armas que negam sua regeneração, como aquelas que podem causar dano por fogo ou ácido. No entanto, isso é um erro fatal. Ainz tocou a armadura do Senhor Marcial, com a mão esquerda vazia. Naquele momento, o Senhor Marcial estremeceu, como se tivesse sido eletrocutado, fazendo balançar a clava sem pensar. Ainz não conseguiu se esquivar, e os sons de rachaduras vieram de seu corpo, quando ele foi jogado longe. Já que ele havia desativado a imunidade física de alto nível, e ele ficou vulnerável a ataques de impacto, aquele ataque causou muitos danos. O corpo de Ainz voou vários metros. Não, mais de 10 metros pelo ar, como uma bola chutada por um esportista. Então, ele bateu no chão, quicando várias vezes. Os aplausos estrondosos irromperam da multidão. Ainz ouviu Jerkniv gritando de prazer quando ele rolou pelo chão, e a onda de boa vontade que ele tinha em relação ao homem caiu rapidamente. Droga, somos países aliados, não somos. Você não deveria estar mais preocupado com o fato de um rei aliado estar no chão. Embora ele tivesse sofrido danos, Ainz não sentia mais dor, e ele olhou para o Senhor Marcial, da posição onde havia caído. Não houve ataque subsequente. Os sons de aplausos diminuíram, gradualmente, substituídos por uma sensação de inquietação, que cobria toda a arena. Porque o Senhor Marcial não pressionou o ataque. Não, porque o Senhor Marcial se curvou. O que estava desacelerando os movimentos do Senhor Marcial. Ainz graciosamente se levantou, limpando a poeira. Ele não parecia se incomodar em ser enviado voando. Em contraste, os movimentos do Senhor Marcial estavam extremamente lentos. Ainz riu.
Esta foi a melhor maneira de fazer um grande espetáculo. Ainz retornou à sua posição original, em meio a uma cacofonia de barulho. O senhor Marcial perguntou, em dúvida: o que é isso? Veneno? Não, o que é isso? Ainz falou: eu não quebrei as regras. O contexto faz sentido. Dito isso, isso está muito além da palavra veneno. Meu toque pode infundir energia negativa no corpo de um oponente. No entanto, a regeneração de um troll deve ser capaz de curar isso. Ainz fez o mesmo gesto que ele usou ao tocar o senhor Marcial, abrindo e fechando os dedos. Ainz falou: no entanto, tenho outra habilidade. Além disso, eu posso infligir danos físicos por toque. Com isso, sua força e destreza foram reduzidas. Eu não acho que você pode curar isso, não é? Pelo que Ainz sabia, a regeneração troll só podia curar danos, mas não o enfraquecimento do corpo. Ainz falou: em outras palavras, senhor Marcial, quanto mais eu te tocar, mais baixo será o seu status, até você acabar como uma lagarta. Naturalmente, isso era mentira. Ele podia infligir penalidades de habilidade a um inimigo. Isso era verdade, mas mesmo isso tinha um limite. Ele não conseguia reduzir as estatísticas para zero. Claro, seu oponente não poderia saber disso. No entanto, havia outros undeads com habilidades semelhantes. Então, ele não podia concluir que seu oponente realmente não sabia. Ele poderia estar blefando sobre não lutar contra os undeads, e ele poderia saber algo relacionado a eles. Foi por isso que Ainz declarou abertamente o nome de sua espécie. Os Overlords são uma espécie muito poderosa, e sobre a qual você não sabe nada. Uma vez que ele deixasse essa impressão na mente do senhor Marcial, ele sentiria que o poder de Ainz seria misterioso e insondável. Ainz havia mencionado que ele era da mais alta ordem, e com isso, reforçava ainda mais essa sensação de desconforto. O mais importante era que ele havia dado uma explicação desnecessária ao senhor Marcial. Isso também era confundi-lo com informações falsas. Basicamente, toda guerra é baseada em decepção. Ainz calmamente estudou o senhor Marcial, que não parecia estar se recuperando das penalidades de sua habilidade. Isso era para ver se o senhor Marcial estava tentando blefar com suas ações. Ele pode ter a capacidade de se recuperar, mas optou por não usá-lo, a fim de criar uma falha fatal na defesa de Ainz. Ele também pode ter um talento, ou alguma outra habilidade oculta, sobre a qual Ainz não sabia. Só se podia esmagar um inimigo em uma luta aberta, quando havia uma enorme diferença de força. Ainz falou: as penalidades de habilidade que eu infligir não se curarão com o tempo, você sabe. Eu vou raspar suas estatísticas físicas, pouco a pouco, até dar o golpe final com meu cajado, entendeu? Bem, se entendeu, então vamos continuar. Ainz deu um passo à frente, e o senhor Marcial, lentamente, assumiu uma postura. Ele não podia ver o rosto do senhor Marcial, por causa do elmo. Ele estava rindo para si mesmo, ou estava ficando ansioso. Que seja ansiedade, assim espero. Ainz moveu sua mão esquerda, a que não segurava o cajado. O senhor Marcial mudou, em resposta. Parece que ele estava muito cauteloso com isso. O senhor Marcial deve estar pensando que tudo o que ele precisava fazer era se preocupar com a mão esquerda. Dito isso, durante os experimentos de Ainz, ele descobriu que podia iniciar ataques de toque com qualquer parte de seu corpo. Se ele quisesse, ele poderia até usar uma cabeçada para fazê-lo. Quando Ainz se aproximou, o senhor Marcial se afastou. Ainz riu friamente. De seus movimentos, ficou evidente para o público quem tinha a vantagem aqui. Você sabe qual é a diferença entre nós, senhor Marcial. De fato, você pode ser melhor que eu, como guerreiro. Mas há algo que, decisivamente nos diferencia. A maior diferença entre ele e o senhor Marcial era o HP. Ainz tinha a saúde de um personagem de nível 100. Mesmo que ambas as partes abandonassem a defesa e se envolvessem em uma disputa, Ainz sairia vitorioso. No entanto, o problema estava nas artes marciais, aqueles ataques que Ainz não conhecia. Ainz falou: eu estabeleci outra restrição sobre mim mesmo, além de não usar magia. Isso diria respeito a itens mágicos. Eu não usei itens mágicos durante essa luta com você. Em outras palavras, eu me dei uma restrição de equipamento. Ainda assim, isso é completamente benéfico para mim. Ainz possuía numerosos itens mágicos de seu tempo em Brasil. Todos, e cada um deles, era um tesouro inigualável neste mundo. Assim, se Ainz tivesse usado aqueles, ele poderia facilmente ter vencido sua batalha com o senhor Marcial. No entanto, Ainz não achava que esse era o jeito certo de lutar. Portanto, Ainz estava equipado com itens de baixo nível. Ainz falou:
Limitei-me a usar armas que alguém do seu nível pode usar. Por outro lado, sinto que esta é uma excelente oportunidade para testar uma nova aquisição. Ainz mergulhou seu cajado no chão e retirou 2 dos 4 estiletos, embainhados em sua cintura. Ele agarrou-os com força. Ainz falou: vamos testar essas armas que peguei emprestadas de Momon. O senhor Marcial provavelmente não entendeu a tagarelice de Ainz. Ainz não tinha a intenção de esclarecê-lo. Ele estava simplesmente falando para si mesmo. Ainz falou: então, aqui vou eu. Ainz não podia imitar a postura bizarra daquela mulher, aquele estranho agachamento para uma investida. No entanto, depois do treino, ele aprendeu a correr de maneira semelhante. Ele disparou como uma flecha solta, em direção ao senhor Marcial. A distância era muito curta. Ainda assim, mesmo na breve abertura, antes do ataque de seu oponente, a clava do senhor Marcial varreu o ar na direção dele. O golpe foi mais lento, pois sua força havia sido dominada pelas penalidades da habilidade, mas era um golpe que deveria ter efeito. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.